transforma. Qual é a diferença? É que ela atinge um estado e ela pode voltar para o estágio primitivo. Então, por isso que não é uma evolução. Não posso refletir a matéria como ela evoluindo, né? Então, ela está sempre em estado de transformação. Aquilo que a gente chama de destruição da matéria, hoje a gente sabe que nada mais é do que uma transformação, né? Ela passa para um estado em que ela é mais sutil, ela volta para a sua forma elementar. Mas, então, a matéria tem essa característica. O espírito, não. Por isso que é muito difícil entender o que é o espírito. Porque o espírito, uma vez criado, ele não muda de natureza. Ele não muda de natureza. Ele é indestrutível e inalterável. E nota como essas características é muito difícil a gente refletir sobre elas, porque a gente não conhece nada que seja assim. Somente o espírito. É o único elemento que a gente tem, porque qualquer matéria, o próprio fluido ele muda de natureza, ele se modifica. O espírito provoca alterações nesse fluido. O fluido pode se modificar, depois ele volta para o seu estado elementar. O espírito não. Para todo sempre, para a eternidade, depois que ele é criado, nunca mais ele é alterado. Então, as características, tudo que eu atribuí como característica da alma, usando aqui como sinônimo de espírito, tudo que eu atribuí ao espírito não pode sofrer a alteração, destruição, corrupção, porque ela é um elemento especial, esse princípio inteligente. E notem que é tão poderoso, é tão verdadeiro, e a gente tem que levar tão a sério esse conceito, que esse elemento chamado espírito, nem mesmo um espírito puro consegue alterar ele. Vou dar um exemplo. Uma vez criado o espírito, eu não consigo desrespeitar as leis universais e poder alterar esse espírito. Então, mesmo o espírito puro, ele poderia fazer alguma coisa num espírito que acabou de ser criado. Nota que, vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Vou pegar, por exemplo, o princípio do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, uma vez que ele começa a existir, como isso daqui, só estou dando um exemplo, mas claro, o livre-arbítrio ele se desenvolve depois, né? O espírito ele não é criado por livre-arbítrio, mas só para dar um exemplo. Uma vez que o espírito adquire livre-arbítrio, eu não consigo fazer o espírito querer algo que ele não queira. Esse elemento espiritual ele é tão especial que nada externo pode fazer com que o espírito queira aquilo que ele não queira. Olha como isso do ponto de vista filosófico, é uma coisa única. Mesmo que eu pegasse o espírito, vamos imaginar agora que o espírito humano encarnado, imagina, mesmo que eu pegasse a pessoa, torturasse ela, queimasse ela viva, eu não posso com essas ações forçar ela a querer algo que ela não quer. Ela pode até fazer o que eu estou querendo que ela faça, mas internamente ela pode continuar querendo o contrário. Percebe? Porque eu não consigo atingir o espírito. Para a gente ver como é um elemento completamente diferente daquilo que a gente entende por matéria. Indo para a questão 24, agora tratando da resposta, nota, os espíritos vão dizer, a inteligência e o espírito, elas acabam se confundindo. Eu posso, num certo sentido, dizer que elas são a mesma coisa. Mas eles deixam claro, a inteligência é um atributo do espírito. Essa palavra atributo vai aparecer muitas vezes na obra de Kardec. Seja a palavra atributo, seja a palavra propriedade. Todas as vezes que a gente vê essas palavras nas obras, propriedade e atributo, significa que é algo que é inseparável da coisa.
Um atributo é uma característica que aquela coisa tem e que eu não posso separar ela da coisa. É como se eu fosse, por exemplo, se eu vou estudar alguma coisa material, tem uma propriedade da matéria, por exemplo, a dureza. Eu não consigo separar a dureza do objeto material duro. Para criar uma analogia, para a gente entender a ideia. O atributo ele está ligado à coisa, à sua causa. Então, nota, a inteligência é um atributo do espírito. Então, eu acabo dizendo que é a mesma coisa. Mas é que a inteligência, na verdade, a inteligência se desenvolve, né? A inteligência cresce, se desenvolve. Por isso que ela é um atributo do espírito. Porque o espírito em si, ele nunca muda de natureza, né? A inteligência, ela sofre, ela progride. Então, por isso que os espíritos, eles, na hora de refinar mais, eles diziam, olha, é um atributo. Mas, claro que, em termos gerais, eu posso usar como sinônimo. Mas, quando eu pensar do ponto de vista filosófico mais profundo, a inteligência é um atributo. Então, é importante a gente entender o que é atributo, o que é propriedade, né? A gente pode fazer uma outra analogia com as cores, né? Por exemplo, o objeto vermelho, eu pego um livro que tem a capa vermelha, né? A vermelhidão, ela é inseparável da cor vermelha. Parece, a filosofia é assim, né? A gente não encontra a vermelhidão na esquina, no mercado, ela é intrínseca à cor vermelha. Então eu não consigo separar. Tanto que alguém pode poder dizer assim, bom, mas e se eu encontrar outro objeto vermelho? Mas nota, o outro objeto vermelho, se a vermelhidão não fosse um atributo da cor vermelha, se eu encontrasse um outro objeto vermelho, a hora que eu olhasse para o objeto anterior, o vermelho não estava mais lá, mas ele continua lá. Percebe? Então essas noções, essas espécies de brincadeiras filosóficas que a gente aprende, com quem entende de filosofia, parece brincadeira, mas é assim mesmo que a gente entende as coisas. Então a inteligência é um atributo do espírito. E eu posso, no sentido genérico, dizer que é a mesma coisa. Claro que se eu vou olhar com mais detalhe, que nem eu expliquei, o espírito é uma coisa especial que não muda de natureza, não sofre alterações. Já a inteligência, ela tem algo que a gente pode dizer, o fulano aumentou a inteligência do fulano se expandiu, um é mais inteligente que o outro. Então nota que, por isso que eles tomam esse cuidado na hora de colocar os dois como sinônimo, né? Seria como dizer assim, né, Michel? Passou aqui uma pessoa inteligente. Mas você nunca vai dizer assim, passou a inteligência. Porque a inteligência, né, já como você bem explicou, é inseparável do sujeito. Né? Então, você não vai ver inteligência na esquina, como você bem lembrou, e o Cosme trata desse assunto de forma bem profunda, né? Que dá para a gente entender bem a ideia de atributo de propriedade. Foi bem lembrado isso aí. Eric. Não, o atributo, né? Ele é uma característica, né? Essencial, né? Inseparável, né? Você pode ter características que são acidentais, propriedades acidentais, e agora você pode ter propriedades essenciais. Por exemplo, se eu digo assim, o volume é um atributo essencial da matéria. Agora, se eu digo o estado líquido é um atributo essencial da matéria. Não, porque existe matéria em outros estados, né? Agora, toda a matéria necessariamente vai ter volume, largura, isso é atributo essencial, não tem nenhum que não tenha isso, né? Faz parte da essência daquilo, não é um acidente, né? Então, quando ele fala que é um atributo essencial, todo espírito, né, vai ter, claro que vai desenvolver a partir do, né,
das encarnações, mas é algo que faz parte de todo